Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do PPG Cast. E hoje estou aqui ao lado das minhas sócias queridas, doutora Cris Herrera, Meire. Oi. E com a nossa super convidada, muito especial, dermatologista, doutora Adriana Albuquerque. Olá, meninas. Muito obrigada pela presença, doutora. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. A alegria toda nossa. Preparada para batermos um super papo sobre sua carreira? Vamos lá. Então já começa falando um pouquinho sobre a sua trajetória, são anos de experiência. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua atuação, o que você realmente faz, que eu sei que ela gosta de algumas áreas bem específicas. Então conta pra gente um pouquinho. Então, eu tô na dermatologia oficialmente, né, há cerca de 19 anos, mas eu tenho quase 30 de formado, é porque eu tive uma outra especialidade antes, né? Aos 34 anos de idade, eu decidi dar uma guinada na minha vida profissional. Então, eu mudei completamente meu trabalho, minha área, minha formação. Comecei do zero, né? E resolvi ir para o mundo da dermatologia, né? Então, eu atendo dermatologia clínica, dermatologia cirúrgica e dermatologia estética. Então, eu faço um pouco de cada coisa. E tem algumas áreas, assim, que eu brinco que ela é expert, que ela tem um olhar clínico que só do paciente entrar no consultório já sabe que é, não é mesmo? Opa! Assim, eu gosto muito da parte clínica. Eu acho que ser médico envolve saber diagnosticar, né? E saber tratar doenças. Então, eu entendo que dentro da minha especialidade, eu consigo trabalhar em todas essas áreas, né? Eu gosto muito de trabalhar com acne. Hoje eu sou bastante conhecida aí no meio por gostar muito de tratar acne. Trato muito melasma também, que é uma condição que afeta muito as mulheres, né? E das doenças eu tenho, assim, focado ultimamente numa área de tratamento aí, a gente trabalhando com umas medicações novas, né, que são os imunobiológicos, que realmente têm sido transformadores de vidas e de histórias, né, com algumas doenças já antigas e que agora a gente está tendo uma oportunidade de tratar com coisa nova. Odri, e como que tem sido, né, tratar essas doenças, cuidar da pele de tanta gente, realmente ser uma dermatologista, o pessoal até brinca, né? Dermatologista raiz. Numa época que a galera trabalha muito mais com a estética, é mais prazeroso, você realmente se identifica com essa área? Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que é questão de vocação, né? Eu trabalho com meu irmão, que é dermatologista também, e o foco dele... É totalmente diferente, né? Mas o foco dele é estética, né? Ele trabalha mais com os injetáveis, com os lasers de alta performance. E eu sempre, como eu gosto muito de conversar com pessoas, assim, a consulta clínica é uma coisa que me agrada muito. Eu gosto de saber a história do paciente, de onde ele veio, sobre a família. Então, assim, eu investigo muito para poder chegar no diagnóstico. Então, assim, eu tenho essa facilidade. É uma coisa que eu realmente me identifico. E também eu gosto muito de trabalhar com cabelo. Então, assim, o setor de cabelo da clínica também é meu. Então, a gente conseguiu separar um pouco os nichos lá na clínica e cada um fazer aquilo que gosta mais, né? Que eu acho que daí o trabalho não é trabalho. Aí o trabalho é um prazer, né? É gostoso levantar todo dia e trabalhar. Exatamente. E aí, já entrando nessa área, né, que a gente brinca, é muito difícil um profissional, ele de fato encontrar aquilo que encanta ele, que é as subespecialidades que a gente chama. E eu vejo que é muito claro isso para você, exatamente você atuar e fazer aquilo que você ama. E como que você vê isso na sua carreira, ao longo da carreira? O que você vê que foi tão claro para você conseguir decidir? Você fala na mudança? Isso. Assim, eu trabalhava com psiquiatria, né? Então, quando eu saí da faculdade, quase 30 anos atrás, eu fui fazer psiquiatria, trabalhei 12 anos na área, né? Gente, 12 anos. 12 e aí decidiu virar a primeira chave da carreira. A primeira chave da minha vida foi mudada aí. E aí, o meu irmão me convidou para trabalhar com ele, né? E aí, eu aproveitei um período que eu tinha acabado de engravidar e tudo, e resolvi começar do zero, né? Então, não foi fácil, né? Encerrar um consultório. Eu tive que encaminhar meus pacientes devagarzinho, fazer um momento ali de despedida e começar a estudar tudo de novo, né? Não é fácil, né? Eu já tinha 2 filhos, então um menino um pouquinho maior, uma menina menor, e você começar do zero. Mas eu falo assim, eu que lido com doenças de pele, a gente observa que muitas doenças de pele têm muita relação com o emocional. Então, acaba que uma especialidade complementa a outra, apesar de eu não
prescrever mais nenhum medicamento psiquiátrico, mas eu consigo, dentro do meu momento ali de atendimento, de conversa com o meu paciente, eu consigo perceber o que pode estar ajudando ele a piorar, se tem algum gatilho dentro, de repente, do relacionamento familiar, do relacionamento conjugal, do trabalho. E eu consigo, com muito jeito, né, tentar mostrar isso para o paciente e aí encaminhar ele, né, para alguém da área, alguém já, né, que esteja atuando oficialmente na área. Mas, assim, a gente não desvincula. Tanto que, quando eu terminei dermatologia, o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, foi em neurodermatoses. Então, eu juntei as duas numa coisa só. Incrível. Adriana, você teve essa primeira virada de chave, então, na sua carreira, que foi deixar a psiquiatria e vir para a dermatologia, né? E a gente conversou muito aqui nos outros 2 episódios sobre essas mudanças que acontecem na carreira de um médico, né, com o passar dos anos. Se fosse para você fazer ali uma linha do tempo, né, das principais mudanças da medicina que você exercia lá atrás para a medicina que você exerce hoje, pensando em tudo, tá? Pensando no que o mercado pede de você, pensando no teu aperfeiçoamento, pensando até mesmo no marketing que não existia quando você começou, que existe. Então, quais foram as principais mudanças da medicina lá de 20, 30 anos atrás para a medicina atual? É muita coisa, né? Eu falo assim, você falou dermato raiz, mas eu acho que eu não sou só dermato raiz, eu sou médica raiz, né? Então, eu sou filha de médico, minha mãe tem aí 53 anos de profissão. E eu vim de um tempo, eu acho, parece que eu sou tão idosa, né? Mas eu tô bem. Mas assim, eu vim de um tempo onde medicina era sacerdócio, né? Então, a gente aprendia que você trabalhava para atender o próximo, né? Se o próximo pudesse te dar um retorno financeiro ou não. Então, eu trabalhei muito em rede pública. E a gente veio observando ao longo dos anos aí uma mudança do mercado médico mesmo, né? A gente veio observando que até a questão da tecnologia. Gente, eu fiz faculdade, não tinha internet. Pensa. Meu Deus! A gente ia para as bibliotecas, né? Fazia trabalhos, procurava um livro, né? Eu fui... quando eu estava na residência, no primeiro ano, foi que a gente começou a receber o primeiro sinal daquela internet de escada. Pensa! Então, assim, a gente viu um boom, né, tecnológico crescendo muito. Por um lado, isso é muito bom, porque não só veio a questão da gestão da tua carreira, a questão do marketing, também veio o aporte das tecnologias que vieram para nos ajudar a dar diagnósticos, né, dar diagnósticos precoces, a evolução dos tratamentos, tudo isso mudou muito. Mas o que mais me pegou realmente foi a internet, né? A questão das redes sociais. A Mary me acompanha já tem aí 5 anos? Quase 5 anos. Quase 5 anos, e ela sabe. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, eu tenho muitos amigos, eu gosto de cantar, eu me relaciono, mas eu tenho uma dificuldade com rede social. Uma, pelo tempo, mas todo mundo fala, não, tempo você tem que achar. Mas outra, porque eu não me vejo como assim, como é que eu vou te falar? As meninas sabem, assim, o jeito que eu sou. Eu falo, eu sou médica, gente, é difícil pra mim. Não é o que você aprendeu na faculdade, né? Exatamente, eu não sou uma influenciadora. Eu sou médica. E a gente, quando começou a minha rede social, eu me lembro, eu tinha 1.780 seguidores. Ela é boa de número, a gente é boa de memória. Eu sou boa de memória, porque assim, foi um marco pra mim, um segundo marco, foi um marco pra mim, e hoje eu olho, eu vou até olhar, viu, gente, peraí, mas eu acredito que hoje está 6.101, que veio crescendo ao longo desses anos aí que a gente começou a colocar informações nas redes, né? Imagina, e acha ainda que ela não é influenciadora. Não, gente, te informar, você é uma influenciadora. Imagina, gente, olha o potencial disso. Há 4 anos atrás, 1.000 pessoas. Hoje já mais de 6.000 enxergam o trabalho que você faz. E eu, assim, desculpa, Cris, te interromper, mas assim, eu acho engraçado porque eu não sabia mexer mesmo com essas coisas. Daí comecei a mexer no Instagram, interações. O que é isso? Aí eu postei um vídeo. Eu também gosto muito de cozinhar. Aí eu postei um vídeo esse final de semana fazendo uma canjica. Tem mais de 5.000 visualizações. Falei, que isso, gente? Falei, seus pacientes são inspirados por você. É verdade. Bom, eu conheço a Adri há muitos anos, né? A gente é amiga de muito tempo. Quando ela foi migrar a carreira, eu me lembro que ela me convidou para migrar com ela, pra gente fazer juntas a especialização. Eu falei, vamos fazer dermatopediatria, amiga. É verdade.
E naquele momento a gente tinha outros caminhos, eu acabei não indo. Então eu vi toda a sua transformação, vi todo o seu caminhar. A Adri é uma pessoa extremamente ética no que ela faz. Eu acho que ela se encontrou muito na questão da dermatodoença, visto que ela tem um relacionamento médico-paciente muito bom. Nunca encaminhei um paciente para a Adri que não voltasse, não falasse da forma como ela se comunica, da forma da entrega dela durante a consulta. Então, acho que você está na área certa, no momento certo. Mas aí, Adri, se a gente pegar, então, essa linha do tempo que a Meire falou, a gente sai de uma medicina sacerdócio, a gente entra numa geração onde a comunicação faz um boom, aonde a ética fica numa linha muito tênue, porque a gente não pode se perder nessa comunicação. E hoje, principalmente, eu acredito aí que na última década, a gente tem falado muito do médico enquanto empresário, enquanto gestor da sua clínica, gestor da sua carreira. Você sabe, a gente já compartilhou isso muitas vezes, o quão custoso é uma clínica dermatológica. Sim, muito. Né? O custo de uma clínica dermatológica é muito alta, né? A gente, seja os aparelhos, os equipamentos, os funcionários. Então, assim, como você veio se capacitando nessa última década também para ser uma médica empresária e gestora, ou não? Ou isso ainda para você é uma barreira e não chegou? Como é que assim, você colocaria? Na realidade, eu nunca me vi como empresária, né? Até conhecer vocês. Mas não vocês, no como vocês são, assim... A Meire com as mídias, a Cris como pediatra e a Rafa ali como gestora da saúde, né? Conhecendo vocês no evento que vocês criaram. Então, quando eu participei a primeira vez lá do método... Ela participou 2 vezes, gente? Já, 2 vezes. Ela é PPG mesmo. É PPG. E assim, foi realmente uma coisa que eu falei, nossa, eu nunca olhei para minha carreira dessa forma. Eu não sabia quanto eu ganhava, eu não sabia quanto eu gastava, eu não sabia quanto eu deveria cobrar pelos meus serviços, né? Eu não sabia gerenciar minha parte financeira, eu não sabia... ter um olhar diferente e valorizar mesmo, gente. A questão é essa, é valorização. Quanto isso me custou? E não falo o custo financeiro. Sim. Quanto me custou de tempo, de deixar meus filhos, de deixar meu marido, de deixar uma bebê recém-nascida, de investir na minha carreira, de fazer cursos, né? Sim. De nunca deixar de fazer cursos, de investir em tecnologias. Todos os sacrifícios, Sim, né? porque assim, a gente, eu e meu irmão, graças a Deus, a gente é muito conhecido e respeitado aqui na cidade por sermos pioneiros realmente em trazer as tecnologias, e é gostoso ver que os jovens, a gente compra alguma coisa, o jovem vai e compra depois. O jovem vai comprar depois. Então, assim, querendo ou não, a gente continua sendo um exemplo, né? Uma inspiração mesmo para as novas gerações. Mas eu não tinha dimensão disso, né? Até conhecer vocês, até ir lá, até ouvir. E muito tempo ali do curso, muitas horas, a lágrima caiu do meu rosto mesmo, porque eu falava, gente, por que eu não enxerguei isso antes? Por que eu não vi? Por que eu não me dei o valor, né? Porque a gente acaba não se dando, né? Justamente será pelo sacerdócio? Pelo sacerdócio, pelo sacerdócio mesmo. Por crenças, né, que a gente carrega atrás e que é difícil quebrar. É difícil quebrar. Não é um processo fácil. Mas eu acho que não é quebrar. Eu acho que hoje é moldar, né? Eu acho que é transformar, é moldar. Eu não vou deixar os meus princípios, eu não vou deixar as minhas raízes, eu não vou deixar os meus valores. Mas eu vou me moldar pro atual momento que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que tudo é questão de ajuste. E são novas habilidades, né? Eu falo assim que o médico, ele começa a desenvolver outras habilidades e soma. Sim, só soma. Ao dia a dia dele, porque é uma coisa que a gente até já comentou, a Cris falou, meu Deus, o médico fez medicina, então assim, é uma das coisas mais difíceis que tem, então somar outras habilidades comportamentais do dia a dia é fichinha pro médico, eu brinco, basta ele realmente querer. Só não pode dar número. Exatamente. Que médico não gosta de matemática. Vocês são muito inteligentes. Mas o tal da gestão financeira ali é difícil. Mas eu acho que é questão de ajuste, é questão de mudar. Então aí quando eu fiz o primeiro, alguma coisa mexeu em mim, né? Houve um cutucar ali, né? Um bichinho que ficou mordendo. Mas eu ainda assim não conseguia dar o segundo passo. Eu vou falar, a verdade é essa. Eu fui, eu compreendi, eu entendi, eu amei, eu vivi aquele momento, eu levei as coisas para casa
Eu falei, não consigo. E foi, e passou, né? Aí a Cris, a gente estava conversando um dia, ela comentou comigo, tal, vai ter um novo. Eu falei, Cris, eu acho que eu quero ir de novo. Eu quero ir de novo. E esse querer ir de novo foi melhor ainda. Por quê? Porque eu acho que aquilo tudo que estava quietinho no cantinho, eu comecei a mover, né? Comecei a mover, a coisa foi fluindo. E aí eu saí do segundo encontro, eu acho que transformada realmente, né? Eu falei, agora eu... Pronto, eu acho que a comparação é essa. Eu fui no primeiro e eu era a lagartinha e fiquei no casulinho. Ali, bonitinha, quietinha no casulo. E no segundo momento, o casulo rompeu. Ai, né? O casulo rompeu, gente. E a borboletinha vai já está, né? Começando a voar. E eu acho legal, Adri, falar isso, porque acho que legal falar, né? O primeiro PPG, ele foi um projeto, assim, mãe, né? Foi um workshop, né? Não foi a imersão. Foi um workshop, não foi a imersão. Foi realmente começando a materializar um sonho que a gente tinha e tudo mais. E ele foi, assim, para sensibilizar os médicos. Aí a gente viu, não, eles realmente precisam, eles querem. Então, vamos com uma imersão. Aí é o dia inteiro de conteúdo mesmo. Então, ver isso que você está falando é exatamente o que a gente quis também entregar. Com a diferença dos dois momentos, assim. Sim, e agora essa semana, né, que a gente teve o evento Elo, né, que é para secretárias e gestores, e a gente teve essa mesma percepção, como elas querem esse conteúdo. Num primeiro momento, talvez um pouco receoso de gastar um sábado ali, mas a hora que chegou ali e viveu, a gente também sentiu isso. Elas se entregaram, que elas se entregaram e que elas querem muito aprender a conseguir executar o trabalho delas de uma maneira que transforme a vida delas, né? Porque assim, na realidade, eu acho que é difícil quando você tem uma equipe. Eu tenho 7 funcionários. Se o meu perfil é um perfil clássico, como que eu vou ofertar para elas a modernidade? Entende? Como que eu vou ofertar para elas? Como que se atende o cliente? Porque o nosso era, né? Era aquele atendimento clássico, antigo. Chega com o seu nome, faz a ficha, aguarda ali um momentinho. Mas a gente não tinha esse suporte instrucional para poder passar esse ensinamento para frente. Hoje não, hoje a gente consegue através dessa metodologia. Então o médico está sendo orientado, está aprendendo, está vivenciando novas coisas, novas experiências, né? E aí aquilo que transforma em mim, eu consigo passar para frente, né? E isso ajuda. E o fato de você ter um treinamento para uma equipe onde você também faz com que elas enxerguem a importância que elas têm dentro da clínica, o valor que elas têm, a diferença que faz o bom atendimento, né? Aí eu vou chegar numa clínica, a minha secretária tá lá, com o cabelo amarrado, com uma caneta, de cara feia, de mau humor. Pô, eu se fosse o cliente, eu não voltaria. Mas se eu sou recebida com um sorriso, né? Se a pessoa sabe o meu nome, se a pessoa... olha, você faz tempo que você não vem aqui, você lembra de mim? São experiências muito agradáveis, né? E aí você gosta daquele lugar, aquele lugar se torna aconchegante. E é o que a gente quer que a nossa clínica seja, porque eu falo, ali não é nem minha clínica, é minha casa. É onde eu passo a maior parte do meu dia. E ninguém recebe ninguém na sua própria casa de cara feia. Exatamente. Nenhuma de vocês. Você recebe uma visita. Jamais. Você vai jogar uma panela na mesa? Não, você vai pegar a tua louça. A bonita. melhor louça. Vai pôr aquela mesa posta, tudo arrumado. Você vai fazer uma coisa gostosa para receber um convidado. E é assim que a gente tem que receber os nossos pacientes ali na nossa clínica. Da mesma maneira que a gente recebe em casa. Tem que ser com muito aconchego, né? Adriana, mas eu vejo que muitos médicos não têm essa percepção ainda, porque quando a gente fala de gestão, assusta. Porque é uma coisa que o médico talvez não domine assusta ainda. Muito. Quando a gente fala de marketing, assusta. Muito. Por quê? Porque o médico não tem o domínio ainda. Então, ele estudou a vida toda para ser médico. Não tem o domínio da gestão, não tem o domínio do marketing. Mas ele também, muitas vezes, não tem o domínio do potencial que ele tem na mão. Que daí vem muito o que a Cris fala, né? Que é usar o teu conhecimento para você ganhar mais dinheiro. Então, eu não vou deixar de ser abençoadora, eu não vou deixar de fazer por amor, eu não vou deixar de ter a entrega no consultório, de ter a entrega com a equipe. Mas eu também tenho o direito de ser bem remunerada por tudo que eu investi, por tudo que eu abdiquei, né? Então, muitos colegas, eu acho que eles ficam muito com esse medo. E aí é mais fácil paralisar
Mas é o medo do desconhecido, né? Eu falo assim, exatamente. Eu acho que é tudo aquilo que a gente não conhece, de certo modo, assusta, né? Eu falo assim, você nunca andou de montanha-russa. Aí você fala, eu vou olhar, aí você olha, tem um loop, tem 2, não passa um pedaço no escuro. Você quer sair correndo. Mas a hora que você vive a experiência da montanha-russa, você vê que é uma delícia. E aí você quer ir de novo. E quer ir de novo, e daí é de um looping só não tá bom, daí você quer de 2, você quer de 3, você quer que passe de cabeça para baixo. E a vida da gente é assim. Então, a partir do momento que você começa a ter conhecimento das coisas e aquilo começa a desvendar, né? Tira aquele... É literalmente uma venda, né? Eu acho que tira a venda dos seus olhos. E isso né? vem muito de encontro, Dri, com as outras 2 entrevistadas que também participaram do PPG, onde a gente, durante a conversa, perguntou qual ficha havia caído durante a imersão e o que elas haviam entendido. E uma delas usou a palavra, bom, para mim o PPG define coragem, porque aquilo já existia dentro de mim, eu tinha vontade de viver aquilo, os propósitos que vocês colocaram tinham a ver com os meus propósitos, mas me faltava coragem. A outra entrevistada, ela já usou um termo assim, foi um chacoalhão, né? Tipo, eu sabia também dos propósitos. E para você, o que você acha onde te tocou mais? Eu acho que tocou na questão de valorização mesmo, né? Eu acho que eu não enxergava o meu valor. Ótimo. O meu valor, né? Porque às vezes a gente fala assim, a preço. Não é preço. É valor. Qual o valor do meu atendimento? Esse valor tem que estar embutido. O tempo que eu investi em conhecimento e que eu continuo investindo, né? Mesmo com 30 anos de formada, acho que toda oportunidade que eu tenho de estar angariando conhecimento eu quero. E eu não quero que nenhum recém-formado saiba mais do que eu não aceito. Então eu quero estar sempre à frente do meu tempo, né? E essa valorização, olhar, enxergar mesmo, que não tá errado. Entende? Não é errado. Não é errado eu ser bem remunerada pelo meu trabalho, porque o meu trabalho transforma vidas, né? Eu atendo, dentro desse arsenal de doenças aí que eu te falei, eu atendo uma doença que chama hidradenite supurativa, que é uma doença que até pouco tempo a gente não falava, e hoje nos meios médicos, a gente, dentro da dermatologia, a gente vem estudando bastante. É uma doença crônica que gera nódulos, abscessos em axila, virilha, às vezes soltando odor ruim, né? Isso limita muito a vida do paciente. Eu atendi um menino há um tempo atrás de 21 anos. E ele chegou lá na clínica, você olhava para ele assim, triste, choroso, com dor, a roupa suja de sangue, cheio de fibrose debaixo do braço, não conseguia erguer o braço. E a gente instituiu essa terapia nova, né? Fizemos os exames, começamos o tratamento e ontem ele voltou na clínica com a mãe dele. E ele olhou para mim, ele sorriu e ele falou, doutora, eu tomo banho sozinho, eu me troco sozinho, eu fui jogar bola. Ai, que delícia, gente. Entende? Então, assim, não tem preço. Isso é valor. E por que que ele chegou nesse ponto onde ele está? Porque eu abdiquei da minha família, eu investi tempo em me preparar, em adquirir conhecimento para eu poder ajudar a vida dele. Sim. Então, nada isso melhor, é valor. Né, do que ser valorizada. Isso é valor, né? Então, eu comecei a enxergar que a minha profissão, ela pode ajudar as pessoas a mudarem em todos os sentidos, e não só no sentido da doença. Chega uma moça que tem aquele melasma que parece que passou giz de cera no rosto, autoestima lá embaixo, que o casamento atrapalha, e você conseguir, através de uma tecnologia, né, clarear aquela pele, devolver qualidade de vida para o paciente, a autoestima dela, ela conseguir usar só um filtrozinho, não uma massa corrida, que eu brinco que elas chegam lá, né, tadinhas. Mas a gente consegue. Então, assim, é gostoso. É gostoso. E ver e enxergar o nosso valor e a gente ter coragem de promover as mudanças, que eu acho que é o que fez a diferença de participar da imersão realmente, né? Saiu bem da zona de conforto, né? Bem Na verdade, da zona está de conforto. saindo, porque ela vai avançar muito ainda. Eu ainda tenho uma dificuldade com rede social, no sentido de fazer videozinho, de toda hora tá colocando alguma coisinha. E eu sei que precisa, mas né? você A já gente tá sabe. vencendo isso, né? Já melhorou. Parecida, A mostradinha. São ótimos. Não, os conteúdos são ótimos. A mostradinha. Mas assim, eu acho que tudo é processos, né? Então assim, eu tenho vivenciado um processo de cada vez, e aí eu vou abrindo oportunidade para os novos processos virem, e a gente fazendo cada vez mais mudanças, né? E eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente conversou para iniciar a sua rede social, a gente tava
começando os casos de Covid, né? A pandemia tava começando. E aí eu me lembro que foi um pouco antes, né? Aí depois vieram os primeiros casos. E eu lembro que você falou assim, olha, mas eu não quero fazer como todo mundo tá fazendo, né? As pessoas gravam. E eu lembro que eu falei pra você, fica tranquila, que nós vamos no seu tempo. No meu tempo. E o maior desafio que eu vejo dos colegas médicos é que eles não querem ir no tempo deles. Eles, às vezes, querem pegar um trem acelerado já, andando, que eles não vão dar conta de controlar ali nos trilhos. Então, eu acredito que assim como na gestão, assim como, né, no posicionamento de carreira, é um processo, né? Então, você foi no teu processo, é por isso que você tá com essa tranquilidade no coração. Não, até aqui eu vou agora. Não, agora daqui eu tô pouco pronta, vou mais um pouquinho. E é gostoso vivenciar, acho que cada fase, assim, é uma delícia, porque eu realmente eu tô vivendo cada fase, né? Eu tô vivendo coisas diferentes. Eu eu mandei fazer uma bolachinha pra dar pro meu paciente. Ai, que delícia, abrir a caixinha da bolachinha, sabe? Tudo assim, personalizado, né? Então, assim, cada processo que eu tô vivendo, cada mudança que eu tô instituindo, cada novidade que eu tento colocar, eu tô curtindo o momento. Então, assim, eu tô feliz com esse processo. Mesmo que ele talvez seja um pouco mais lento do que da nova geração, é que na nova geração não tem processo. Eu acho que eles já são jogados, né? Você já vê bebezinho com o celular na mão. Então, pra eles é mais fácil. Mas pra gente que são conquistas, né? Sim, pra mim é uma conquista a cada dia, né? Mas eu sempre falo que quando o profissional ele respeita o processo, ele tem resultados mais sólidos. Porque a gente consegue, de fato, plantar aquela semente muito bem plantada em cada etapa. Então, isso, ao longo prazo, isso não é esquecido, não é pulado etapa, não é feito rápido, não surgem dúvidas, enfim. Então, é a forma vida mais... é um grande processo. Eu estava aqui escutando a Adri falar, né, ela caminhando dentro da carreira dela, com coisas novas. Eu, Cris, não me imagino parar nunca, né? Se algum dia, nossa, você já chegou no auge da sua carreira. Não, eu tô caminhando. A vida é um movimento, é um grande processo, é um grande movimento, né? Porque às vezes pode até ter algum colega médico que está assistindo e dizendo, já passou da minha época, minha fase, acho que isso aqui nem é para mim. É sim, qualquer dia da gente caminhar, né? Inovar, continuar caminhando, continuar se movimentando, alcançar novos sonhos, né? Não tem idade pra gente alcançar novos sonhos, novos projetos, não importa com qual velocidade, a gente só não pode parar. Só tem que estar vivo, tá? Exato, e se a gente parar, a vida engole também, você vai ficando lá, né? Você vai, tá todo mundo andando, você tá parado, você vai pro último da fila, né? Então, todo tempo é tempo da gente começar a trazer modificações, continuar caminhando. Isso estimula, né? Eu falo assim, porque você vem com uma carreira longa, às vezes uma hora você cansa, você fala, será que eu quero trabalhar ainda tudo isso? Será que eu quero atender tanto? E quando você vem com esses processos novos, com essas mudanças novas, eu falo assim, igual você pega o trem, você vai jogando ali lenha vai ele andar, né? Então assim, vai alimentando e a coisa vai fluindo. E muitas vezes a gente acha, mas eu já tenho uma carreira sólida, mas eu já sou conhecida, ou já sou respeitada, ou já tenho uma boa remuneração. Gente, todo dia a gente pode melhorar. A gente pode passar a ser mais conhecida, mais respeitada, mais remunerada, mais realizada com o paciente, fazer algo ainda de melhor para o nosso paciente dentro de toda essa experiência, né? Então, esse movimento da vida não pode parar. E eu gostaria que, usando toda a tua experiência, todos esses anos, né, de experiência, que você deixasse, né, um recado pra gente finalizar para os colegas médicos. Você viu, menina, passou tão rápido! Ficar a tarde toda. Continuaremos depois. Vamos lá mais um pouquinho. Que você deixasse um recado assim, você é uma pessoa que realmente tem os sentimentos bem aflorados, então que você deixasse essa mensagem, né, para, de repente, os estudantes de medicina, para os colegas médicos, um filho se formando. Então, assim, qual é o recado para quem deseja alcançar o sucesso, para quem deseja alcançar níveis de modo seguro, de modo honesto, igual eu sei que você construiu a sua jornada? Eu acho assim que a gente na faculdade a gente não aprende, né, nada sobre isso. Então, hoje os jovens têm a oportunidade de, ao saírem da universidade, ou até estando dentro dos bancos escolares mesmo, já começarem a entender o que é a gestão, o que é o posicionamento de carreira, como eu tenho que me apresentar, como eu tenho que atender o meu paciente, ver a qualidade desse atendimento. Então, você não pode deixar e perder essa oportunidade. Então, não vai...
comece antes, né? A gente teve a oportunidade de começar isso agora, mas quanto antes você começar, melhor, né? Quanto mais cedo você enxergar o seu valor como profissional, melhor. Então, eu acho que o recado é esse, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, né? Não deixe, porque é transformador. Eu falei várias vezes isso lá palestrando no PPG. Queria eu que alguém me entregasse um PPG na mão o dia que me entregou o diploma. Exatamente. Né? Olha, aqui está o seu diploma de medicina. Olha, aqui tem o PPG. Vai lá fazer essa imersão e entender um pouquinho mais sobre onde a sua carreira médica pode chegar, trabalhando com seriedade, com gestão, com marketing, com posicionamento de imagem, de carreira. Então, é bem isso que a Adri falou. É o quanto antes, quanto hoje. Antes. Eu tinha um pouco, talvez, de preconceito, mas hoje eu consigo ver que eu consigo manter todos os meus valores, toda a minha forma ética de trabalhar, né? Tudo aquilo que eu adquiri, até de herança, de ver a história da minha mãe, tá tudo ali. Só que tá modernizado, tá? Sendo moldado para o mundo que a gente vive hoje. Então, assim, a gente não precisa deixar de ser o que a gente é. A gente vai só aprimorando, a gente vai melhorando a cada dia, né? Eu acho que é isso. Você é muito inspiradora, viu? Obrigada por ter liberado um tempo da tua agenda que a gente sabe que é corrida, que é tão preciosa para estar com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Eu não chorei hoje. Foi Porque eu desligar as câmeras ali. Porque eu choro. Gente, que delícia. Então, assim, com essa alegria contagiante, nós encerramos o nosso 3º episódio do nosso PPG Cast e convidamos você para ativar o sininho e ficar por dentro das notificações, porque em breve vem o 4º episódio e aí você também vai poder assistir, tá bom? Lembrando que esse podcast, ele tem o apoio do Sicredi Dexis, que é uma cooperativa que se preocupa realmente com a carreira médica e tem projetos, né? Tem planejamentos exclusivos, independentemente da sua especialidade, para que você possa investir de modo seguro. Então, o nosso agradecimento especial ao Sicredi Dexis. E assim, encerramos então o nosso 3º encontro por aqui. Até breve! Tchau!